para cantar esse próximo hino, Não Ando Só, número 382, eu gostaria de fazer um convite para que Elias Azevedo, Eliette, venham aqui comigo me acompanhar. O Elias já cantou tantas vezes esse hino na vida, é um apaixonado desse hino. É uma oportunidade de cantar com você, Elias e Eliette, os dois irmãos. 382. Não ando só, eu vou andar com o Elias e com a Eliette e com Jesus. Não ando só, pois Cristo me acompanha a toda parte, aonde quer que for. Meu coração se alegra em sua graça, e quantos queiram fruem seu amor. Não ando só, Jesus ao lado tenho, pois nele achei amigos sem igual. De tal amigo, apoio e guia obtenho. Não ando só, pois ele me é real. Não ando só em meio à tempestade, mesmo que o vento esteja a me açoitar. Seguro, pois Cristo está comigo, e os braços seus estão a me rodear. Não ando só, Jesus ao lado tenho, e nele achei amigo sem igual. De tal amigo, apoio e guia obtenho. Não ando só, pois ele me é real. Sem os instrumentos agora, só a capela. Não ando só, se as tentações me assaltam, comigo está Jesus a me guiar. E quando enfim eu for ao lar eterno, ainda ali com ele eu hei de andar. Não ando só, Jesus ao lado tenho, e nele achei amigos sem igual. Ao tal amigo, apoio e guia eu tenho. Não ando só, pois ele me é real. Obrigado, Vander, Elias, Eliette, Wesley, Mauro, Pizerri e a você. Ó, eu não sei se é a acústica da igreja, mas daqui, ouvir a igreja cantar não tem preço. É bom demais. Amém? Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Eu estou feliz de estarmos juntos aqui para esse momento de adoração. Com a graça de Deus, eu quero prosseguir com os temas deste ano, que a princípio
seriam só para o primeiro semestre, mas eu não consegui terminar as principais expressões de Jesus, então vou continuar mais um pouquinho, tá bem? Já falei sobre a minha casa, será chamada casa de oração para todos. Então eu quero que você se sinta muito bem aqui, porque esta casa aqui é para todos, todos. E nós temos a obrigação de fazer desta casa um lugar de alegria, de felicidade, para você que vem aqui depois de uma semana de cansaço, de preocupação, às vezes até de tristeza. E quando a gente canta assim, não ando só, faz muito bem ao coração, amém? Falei sobre o por minha causa, bem-aventurados sois vós, quando por minha causa. Não vou repetir todos, né? Mas me lembro de ter falado um dia desses sobre o tempo de agradecer e esperar. Eu contei a história de um moço que dobrava o paraquedas de um homem famoso. E tive uma experiência naquele dia assim, quase que inenarrável. Uma menina pequenininha assim, eu acho que o nome dela é Lívia. Eu estava lá junto àquela placa que colocamos lá na frente da igreja, e ela chegou perto de mim assim e falou: Pastor Estina, eu quero ajudar a dobrar o seu paraquedas. Aí eu tive que pegá-la no colo, dar um beijo nela, acho que alguém tirou uma foto e me mandou depois. Está consumado. O Senhor Jesus pagou a dívida. Nós não devemos mais nada, nem para Deus e nem para o pecado, nem para Satanás. Está pago. E isso deve ser para o cristão verdadeiro, eu vou dizer assim, o cristão adventista, que entende a justificação pela fé. Isso deve ser como uma coroa de alegria na cabeça de cada cristão, porque está pago. E Paulo, quando entendeu isso, ele falou: agora, pois, já nenhuma condenação há. Amém? Hoje o assunto é acalma-te, aquieta-te. Então, se ajeite aí no banco, por favor, para se acalmar, para se aquietar, tá bem? E você que está nos acompanhando aí de casa, se acomode. Se estiver no sofá, relaxe, mas de olho na tela, porque o assunto tem a ver com as expressões de Jesus. Será que nós também não estamos precisando de nos acalmar? Já parou para pensar? De nos aquietar? Um carinho especial para os nossos surdos. Um sábado feliz para vocês. Peguem a Bíblia aí, por favor. Marcos, capítulo de número 4. É o 4º capítulo de Marcos. Assim que você encontrar, nós vamos orar. Enquanto você encontra, eu vou explicando por que eu estou pregando as expressões de Jesus. A Bíblia diz que Jesus é a palavra de Deus, não diz? Jesus é a palavra, o verbo que se fez carne, certo? Mas a Bíblia diz também que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, prestem atenção. Quando Jesus fala alguma coisa, é como se fosse a palavra de Deus 2 vezes, ou ao quadrado, ou sei que exponencial seria, não sei. Mas é mais forte quando é a palavra de Jesus. Dá para entender? Tudo é importante, mas o que Jesus falou é especial. E agorinha há pouco, o pastor Robson me sugeriu, no ano que vem, pregar as expressões dos discípulos. Eu estou pensando seriamente nisso aí. E tem umas expressões lindas, mas isso é ano que vem. Vamos orar. Senhor Deus, nós estamos com a Tua palavra na mão. Ela está aberta. E nós queremos que o Senhor nos fale de novo. Porque tudo que foi escrito no passado foi escrito para o nosso ensino. Nós precisamos de ser ensinados não por homens, mas ser ensinados pelo Senhor, pelo Espírito Santo. Então, Pai querido, toca o nosso coração e a nossa mente. E que esse trecho da Bíblia, ele se torne muito claro para nós. E a intenção de Jesus de acalmar não somente
as forças da natureza, mas acalmar também o nosso coração, abatido, contrito. Eu peço a tua graça nesta hora, o teu batismo, a tua unção, o lavar do sangue do Cordeiro de Deus sobre todos nós. Em nome de Jesus, amém. Começa no verso de número 35. Já que encontramos, vamos ler o texto. E o texto diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava dormindo na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, aquieta-te. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O milagre foi tão espetacular. Não feche a Bíblia, por favor. E também, se você estiver usando um smartphone, um tablet, também deixe a Bíblia aí, porque nós vamos olhar uma porção de vezes aqui no texto. O milagre foi tão espetacular que os discípulos ficaram extasiados. Sabe quando acontece uma coisa assim, que você percebe que é sobrenatural? Pá! E de uma hora para outra, assim, limpou. Os milagres de Jesus, eles estão divididos em 4 áreas. O poder de Jesus sobre as forças da natureza, o poder de Jesus sobre as enfermidades, as doenças, o poder de Jesus sobre os demônios e o poder de Jesus sobre a morte. Todos os milagres de Jesus, eles se concentram numa dessas 4 dimensões. Todos eles se encaixam nessas 4 dimensões. O milagre em pauta, ele aconteceu no Mar da Galileia, também conhecido como Lago de Genezaré, ou Mar de Tiberíades, ou alguns ainda o chamam de Quinerete, porque ele tem um formato de uma harpa, semelhante a uma harpa, por isso Quinerete. É um lago de água doce, que mede assim uns 22, 23 quilômetros na parte mais comprida, por talvez 12 quilômetros, talvez 13 ou 11 na parte mais larga. Como foi aquele dia? Porque a Bíblia começa assim: naquele dia. Tudo que está escrito na Bíblia tem significado. Deus não tem tempo e nem espaço para falar e escrever coisas que não têm significado. Como foi aquele dia? É só olhar o contexto imediato que nós descobrimos como foi aquele dia. O que é contexto imediato? É o que vem exatamente antes e o que vem exatamente depois. Junta-se essas informações anteriores e posteriores, você descobre o que aconteceu naquele dia. Existem outros contextos, mas eu não vou falar sobre eles. Dá uma olhadinha, passe os olhos, por favor, no capítulo 4, inteiro. Tem várias parábolas. O semeador, aí tem a explicação da parábola. Aliás, é a única das 4 parábolas aqui descritas que tem explicação. As outras não têm uma explicação longa como esta. A parábola da candeia, a parábola da semente e a parábola do grão de mostarda. E logo em seguida explica por que Jesus falava por parábolas. Porque ele queria falar para o povo numa linguagem que o povo pudesse entender. E não adianta um pregador querer falar coisas lindas que o povo não vai entender. É melhor ele falar menos, falar coisas simples, mas que seja inteligível. E finalmente, então, sobre o assunto do momento quando Jesus acalmou a tempestade. Uma olhadinha nas parábolas para você ver como é que foi aquele dia. Isso aqui é só sobre aquele dia. Naquele dia. A parábola do semeador, ela é a melhor
a mais significativa de todas as parábolas que Jesus contou no tocante à pregação do Evangelho. Ok? Jesus falou que a semente caiu em 4 tipos de lugares diferentes. Uma caiu à beira do caminho, outra caiu num solo rochoso, outra caiu no meio do espinheiro e a outra caiu numa boa terra. E cada uma dessas expressões tem um significado. A única semente que produz para a eternidade é aquela que cai em boa terra, isto é, um coração receptivo. Porque às vezes a semente ela cai num coração não receptivo. E às vezes ela cai num coração momentaneamente receptivo. E às vezes ela cai num coração que está cheio das maldades deste mundo. Mas quando é um coração preparado pelo Espírito de Deus, a semente do Evangelho transforma a vida, amém? O Senhor Jesus falou sobre uma outra parábola aqui. Ele falou sobre a parábola da candeia, que significa a luz que ilumina a vida de todos aqueles que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador. A vida da pessoa que aceita Jesus como Salvador e Senhor nunca mais é uma vida escura, nunca mais. É uma vida iluminada, diga aleluia. Depois ele falou sobre a parábola da semente. O semeador semeia, mas ele nem sabe como é que a semente germina. Mas ele colhe, é o Evangelho. E por último ele falou do grão de mostarda, que é a pequena semente, talvez a menor das sementes de todas, mas ela produz a maior de todas as hortaliças, cujos ramos suportam até aves. O Evangelho é assim, ele é pequenininho, mas quando ele encontra terreno fértil, ele toma conta da vida da pessoa. Por isso que, às vezes as pessoas nos chamam de malucos, porque nós fazemos coisas que as pessoas comuns não fazem. Quando você é fiel a Deus, você está fazendo coisas que as pessoas comuns elas não fazem. E elas acham isso um absurdo, uma loucura. Vamos para frente? Naquele dia, no texto, a Bíblia diz, já era tarde. Jesus tinha trabalhado o dia inteiro, gente. O dia inteiro. Já era tarde. Olha para o mundo, dá uma olhada para o mundo. E como pregador do Evangelho há décadas, eu vou dizer para vocês, já é tarde e muito tarde. Vou dizer para vocês, a noite está acabando. E muito em breve o dia vai raiar e Jesus vai aparecer. Jesus falou assim, vamos para o outro lado? O que significa ir para o outro lado? É simples. Às vezes nós precisamos mudar de rota. Quem está indo para a direção certa, para a eternidade, não precisa mudar de rota, tá? Siga em frente. Pé no acelerador, cabeça no céu, vamos embora. Agora, se você estiver indo na direção errada, tem que mudar. O outro lado, ele pode significar um mundo de coisas, gente. Por exemplo, o outro lado pode significar o momento quando os discípulos estavam pescando e Jesus falou para eles assim, joguem a rede do outro lado, vocês vão pegar. E a Bíblia diz que eles pegaram 153 grandes peixes. O outro lado significa enfrentar, ir em frente, não desistir, não parar, não retroceder. E às vezes nós retrocedemos quando falta apenas um passo para a vitória. Não pare, vá para frente. Vamos para o outro lado. O que mais que temos aqui? A Bíblia diz que eles despediram a multidão. E aqui eu vejo uma coisa assim, como que Deus trata as pessoas. Por exemplo, a multidão, eu posso sair correndo e não despedir ninguém. Jesus poderia sair correndo, não despedir de ninguém. Mas a Bíblia registrou que eles despediram as multidões. Sabem por quê?
Porque é o sentido do carinho de Deus para com cada pessoa que pensa que está perdida no meio da multidão. Não está. Claro que um monte dos que estão na multidão, eles não querem chegar perto, mas há muitos que desejam chegar perto. E para estes que desejam chegar perto, às vezes a multidão é um empecilho. Mas eles despediram as multidões, por quê? É a intenção de Deus de chegar pertinho de nós. Ele falou assim: e eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O texto diz que eles entraram no barco. Ô gente, para passar do outro lado do mar, tem que entrar no barco. Não dá para atravessar o mar sem entrar no barco. Quem é que está no barco? É o Senhor Jesus. Pode ser que no barco, você estando no mar, você vai enfrentar uma tempestade. Mas se você tiver Jesus dentro do barco, e se você também estiver no barco, é só chamar Jesus. Porque eu disse no começo que um dos segmentos dos seus milagres é que ele tem o poder sobre as forças da natureza. Mas às vezes a tempestade não é da natureza. Às vezes a tempestade tem a ver com a saúde. Mas ele também tem o poder sobre as enfermidades. Às vezes as dificuldades são causadas pelos demônios, mas ele também tem o poder sobre os demônios. E às vezes as dificuldades são causadas pela morte, mas ele também tem o poder sobre a morte. Aleluia! Ele está chamando: vinde a mim, todos os que estáis cansados. Por que Jesus nos chama, vinde a mim? Simples, porque Ele quer nos conceder descanso. Ele quer que nós sejamos acalmados, que nos aquietemos em seus braços. Quando tem uma criança chorando, um bebê, normalmente, quando a mãe o pega no colo, ele para de chorar. Já viram isso? Dizem que é o cheiro do leite, é o cheiro da mãe. Quando nós estamos sôfregos, cansados, desesperados, o Senhor Jesus diz assim: vinde a mim. Ele nos pega em seus braços, é o cheiro do Pai, para acalmar. E aí nós podemos dormir tranquilamente. Recebi uma mensagem de um amigo meu que dizia assim, que eu falei que ando dormindo pouco, que eu tenho um monte de projetos, eles ficam borbulhando na minha cabeça, aí a gente dorme menos, né? Aí o amigo mandou a mensagem assim: pastor Estina, pode dormir tranquilo que Deus está acordado. Aleluia? E Jesus falou assim: meu pai trabalha até agora, e eu também, ele está acordado, então pode dormir em paz, desde que você esteja nos braços de Deus. E ele está falando: acalma-te, aquieta-te, não é só para o mar, é para mim. Eu não estou dizendo que é para ficar de papo para o ar, e esquecer da vida, e não cumprir com os compromissos, não ter sonhos, não trabalhar, não correr. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que todas as coisas têm o seu tempo determinado debaixo do sol. É isso que eu estou dizendo. O texto diz que vários barcos seguiram o barco que Jesus estava. Sabe por quê? Porque todo mundo quer estar perto de Jesus, ou quase todo mundo quer estar perto de Jesus. E quando eu estou perto de Jesus, dá a impressão que as pessoas querem ficar perto de mim. Não dá? Mas não é perto de mim que elas querem ficar. Elas querem ficar perto daquele a quem eu represento. Isso é bonito. Eu contei aqui outro dia aquela alegoria do burrinho que carregou Jesus e que chegou lá e falou para a mãe: mãe, eu sou famoso. O famoso aqui não é o pregador, o famoso não é o mensageiro, o famoso é o Senhor Jesus, que Ele leva consigo. E quando eu levo Jesus comigo, as pessoas vão me seguir, elas querem me seguir. Eles seguiram Jesus no seu barco. E de repente levantou-se uma enorme tempestade, que quase levou o barco a afundar.
O texto diz que os discípulos ficaram com medo e chamaram Jesus. Deixa eu dar uma explicação para vocês. As tempestades no mar da Galileia, por isso que a Bíblia registra mais de uma tempestade ali, ela não registra uma só, elas são comuns ali. Elas aparecem assim, de repente. E por que elas são comuns? Se você que tiver tempo, pesquise isso daí. Existe ali um negócio geológico chamado de fenda sírio-africana. Duas rochas se separaram há milhares de anos e existe uma fenda na crosta terrestre ali. E é uma fenda que mede 4.800 quilômetros e vai desde o norte da Síria até Moçambique, na África. Para vocês terem uma ideia, os lugares mais profundos da terra estão ali. O Mar Morto, por exemplo, em torno de 400 metros abaixo do nível médio do mar. E se vocês quiserem saber, existe um lago aqui na América do Sul, chamado Lago Titicaca. É o maior lago navegável do mundo e também o mais alto do mundo. Ele está a 3.812 metros acima do nível médio do mar. Então, quando surge uma tempestade ali no Mar da Galileia, é comum. E essa fenda, para vocês terem uma ideia, ela passa debaixo do Mar da Galileia, debaixo do Rio Jordão, debaixo do Mar Morto, debaixo do Mar Mediterrâneo. Jesus dormia tranquilamente. E eu fico olhando para os discípulos e às vezes eu fico navegando assim, né? Tem gente que acha que eu sou maluco pela Bíblia e eu também acho que eu sou. No meio da tempestade, o mestre dormindo. É possível dormir no meio da tempestade? É possível. Nós não falamos que Jesus é o Filho do homem, que Ele é homem como nós, diferente de nós, mas igual a nós. Ele dormiu. Por que Ele dormiu? Pelo menos duas razões por que Ele dormiu. A primeira delas, e talvez a mais importante, porque Ele sempre confiou no seu Pai. Confiava tanto, a ponto de dizer, eu e o Pai somos um. Mas eu acho que não foi só por isso, Wander, que Ele dormiu. Eu vou criar uma coisa aqui para você entender o que eu quero dizer. Os discípulos devem ter dito para o mestre, na hora que ele entrou no barco. Falou, mestre, vamos chamar de senhor, né? Porque se fosse hoje falaria você, né? O senhor está cansado, então descanse um pouco aí. Mas vocês não vão precisar de mim? Ô mestre, o senhor é o cara da pregação, agora os caras do remo somos nós. Estão entendendo? Pode dormir, isso aqui nós sabemos. Às vezes não acontece isso conosco também. Nós somos tão bons naquilo que nós fazemos, que às vezes achamos que fazemos por nós mesmos e não precisamos de Jesus. Acontece com você isso? Quantas vezes a gente sai de casa e se esquece de pedir a proteção de Deus para dirigir o carro? Já percebeu isso ou não? Ou não acontece? Cria um hábito. Na hora de enfiar a chave no carro, como hoje tem alguns carros que não precisam de enfiar a chave, na hora de apertar o botão on, ore antes. Crie esse hábito. Porque mesmo o que você sabe fazer bem feito, você não consegue fazer sem ele. Estava dormindo. Agora, se Jesus estiver no seu barco, mesmo que ele esteja dormindo, mas o meu conselho é, não deixe Jesus dormir não. Não fale para ele, nós não precisamos de você, porque os caras desse negócio que somos nós. Eu fico olhando para mim, por exemplo, né, professora Dilza? 45 anos pregando. Poderia pensar assim, bom, eu já conheço a Bíblia praticamente inteira, não vou preparar o sermão, chega lá, tem um texto bíblico e tudo que vier eu vou falando. Eu sei fazer isso, mas eu não posso fazer isso. Eu dependo de um preparo espiritual, técnico, com Deus, com Jesus. E eu dependo dele. Eu poderia dizer para você que eu
consegui conciliar o sono hoje à 1h. Eu não deixei de orar todo o tempo que estava acordado. Estava preocupado com a Eliette, que o papai faleceu. Agora há pouco ela mandou uma mensagem, é muito longe daqui, é no Rio de Janeiro, dizendo que o pastor que faria o funeral está doente, ficou doente. Que ela estava correndo atrás para achar um pastor. A gente tem que se preparar. Está aqui, está preparado. Mas se você achar que pode se esquecer de pedir a ajuda dele, isso significa que ele vai estar dormindo no fundo do seu barco. Mesmo assim, na hora da tempestade, pode gritar. Pode gritar que ele não vai deixar você de jeito nenhum sem uma resposta. Amém? Jesus dormia. Quando os discípulos o despertaram, ele simplesmente se levantou, e o texto bíblico diz com uma clareza assim, meridiana. Olha de novo aí, por favor. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar. O que é que ele disse ao mar? Aquieta-te, acalma-te, emudece. É bom ou não é bom ter Jesus no barco? Aleluia! Pergunto, ele está no seu barco? Tem lugar para ele? Está na boleia? Está no piloto? Ou está dormindo lá no fundo? Você acha que o travesseiro que ele usava era um daqueles de pena de ganso que você tem em casa? No barco não tem isso, só nos barcos de milionários. Aquele barco lá não era de milionários. Eu acho que ele fez de travesseiro algum pedaço de rede que deveria ter ali. Eu acho. Eu crio, eu imagino, eu concebo essa visão. O vento parou na hora. Quem é esse homem? Eu vou perguntar para você. Quem é Jesus na sua vida? Quem é? Ele pode ser apenas aquele que, dormindo no seu barco, ao acordar, acalma as tempestades. Mas ele pode ser aquele também que vai no piloto do seu barco, se você quiser. O que é mais vantagem para você? Você que escolhe. Umas lições, não muitas. Umas lições. O mar é a nossa vida. O mar é a nossa vida. De um jeito ou de outro, nós temos que atravessar. Queira você ou não. Você pode escolher atravessar sozinho. Você pode escolher levar Jesus no seu barco e deixá-lo dormir. Ou você pode escolher pedir a ele que pilote o seu barco. Você tem todas essas opções. Mas lembre-se, o mar, assim como a nossa vida, um dia está calmo, mas outro dia não está. Um dia está tudo bem, mas outro dia é uma tempestade infernal. Já aconteceu com você de estar tudo bem um dia e de repente recebe uma notícia horrível? Às vezes a notícia é a respeito de você mesmo, ou de você mesma. Às vezes é de uma pessoa da família. Às vezes é uma tragédia. Com Jesus no barco, nós podemos enfrentar qualquer tempestade, porque Ele tem o poder sobre as forças da natureza. Pastor, está muito difícil. Vai piorar.
E eu estou falando sério. Não é brincadeira, não. Vai piorar. Um dia desses vai ficar tão ruim, mas tão ruim, mas tão ruim, que nós vamos clamar: Senhor, tira-nos daqui. Leva-nos daqui desse mundo. Já pensou nisso? Ô, gente, nós estamos num conforto tremendo. Mesmo as pessoas mais humildes. Nós vivemos confortavelmente. Eu estou errado? Dia desses aí, esse conforto vai embora, viu? Mas se Jesus estiver no barco, o conforto não são as benesses que nós temos e das quais desfrutamos, o conforto é a presença de Jesus. Não podemos viver uma vida de dúvidas, tá? Não podemos. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso que Jesus falou para eles, por que é que vocês estão duvidando? Por que vocês são tão tímidos? Por que é que vocês não têm fé? Eu penso que nós precisamos nos acalmar da vida corrida que nós levamos. Vou repetir, para você entender. E como disse outro dia o doutor Belisário para mim, esse sermão eu teria que pregar 3 vezes. O senhor lembra disso, né, doutor Belisário? Vou repetir. Nós precisamos nos acalmar. Nós precisamos descansar. Nós precisamos nos aquietar para perceber o tempo em que estamos vivendo, para perceber as coisas de Deus, as coisas espirituais. O meu entendimento é que o inimigo fez este mundo virar uma bola de confusão, para nós não termos tempo para as coisas de Deus. Esse é o meu entendimento. E em Marcos, no capítulo 6, os discípulos voltaram para Jesus contando tudo o que eles fizeram, e Jesus falou para eles assim, nos versos 30 e 32. Vinde aqui à parte e repousai um pouco. E então eles foram a sós num barco para um lugar solitário. Para um pouco. Para um pouco. Pastor, mas eu não consigo pagar as contas. Para de comprar. O segredo não é quanto você ganha. Não é quanto eu ganho, o segredo é quanto eu gasto. E olha, eu conheço gente que ganha muito dinheiro e está endividado até o pó. E eu conheço gente que ganha salário mínimo e consegue fazer caderneta de poupança. Você acredita? Não é o quanto você ganha, é quanto você gasta, como gasta. Então, nós precisamos tomar cuidado com as prioridades da vida. Isso aqui não é crítica para ninguém. Porque o dia que eu precisar criticar alguém, eu não vou criticar, eu vou chamar na minha sala e dizer, é para fazer assim, e não assado. Aqui não é lugar para criticar, aqui é para pregar a palavra de Deus. Mas por que eu não consigo me acalmar, me aquietar? Porque eu estou cheio de preocupações, e a maioria delas, ou quase todas, são preocupações dessa vida aqui. Se eu estiver errado, você pode me chamar. E eu aceito, se eu estiver errado, mas acho que não estou. Eu preciso descansar em Jesus, Você precisa descansar em Jesus. Nós precisamos descansar em Jesus. Eu vou falar umas 4 coisas aqui. E não é na intenção de ofender ninguém. Não basta, ou não bastasse a nossa luta incessante pelo pão de cada dia. Nós estamos cansados da corrupção dos nossos políticos, não estamos? Nós estamos cansados do medo que nos cerca, que nos rodeia. Nós estamos cansados de conviver com o sofrimento e com a morte. E sabe até uma coisa que anda cansando a gente? Algumas músicas, não estou falando das músicas rock do mundo, estou falando das nossas músicas. Algumas músicas não nos descansam no Senhor, elas nos cansam. Gente, nós estamos cansados. O Senhor Jesus
Felizmente, para a glória de Deus, nós tivemos só música gostosa e de repousar no Senhor hoje. Glória a Deus. Uma coisa, só uma coisa. Nós precisamos nos acalmar, nos aquietar. Nós precisamos descansar em Jesus. Aquele que acalmou o mar, com duas palavras. Acalma-te, aquieta-te. Ele quer acalmar o nosso coração. Porque se Ele não acalmar o nosso coração, nós vamos perder a eternidade. Eu não vou dizer que nós vamos morrer antes da hora, não. Nós vamos perder a eternidade. Porque o nosso coração está muito acelerado. Demais. Por causa do andar desse mundo aqui. Eu vou terminar citando o que o apóstolo Paulo falou. Está em Filipenses no capítulo 4. São 2 versos, 6 e 7. Lembrando que o assunto de Jesus é acalma-te, aquieta-te. Paulo fala assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, com orações, súplicas e ações de graças. E a paz de Deus, a paz da calma, da quietude, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus, o nosso Senhor. As coisas estão desequilibradas na sua vida? Não se culpe, porque em partes nós somos produtos desse mundo aqui. Não se culpe, não. Mas peça a Deus que o ajude, que a ajude a equilibrar as coisas. Você está correndo muito preocupado? O Senhor Jesus quer acalmar você hoje. Quer acalentar o seu coração. Eu vou fazer um desafio aqui, que eu sei que não é para muita gente, mas eu não estou preocupado em encher aqui a frente de gente. Minha preocupação é com você, que está aflito, que está aflita, que está cheio de preocupação, que está cheio de angústia. Eu queria dizer para você que hoje o Senhor Jesus está aqui para dizer a você assim: acalma-te, aquieta-te. Eu tenho o poder, eu tenho a solução, eu estou aqui. Há alguém que quer vir aqui perto de mim porque anda aflito, está desequilibrado, está preocupado, está com algum problema e quer dizer assim: Senhor, não tenho solução, eu não consigo resolver, mas eu quero que o Senhor acalme o meu coração, que o Senhor me dê quietude, me dê descanso, me dê paz. Tem alguém para vir? É agora. Onde é que está o Mauro para colocar aquele fundo gostoso no órgão, o Wesley no piano? Eu vou dizer para vocês o seguinte, vocês que estão vindo aqui, e vocês que estão nos acompanhando aí. Eu não posso acalmar o seu coração. Eu não posso aquietar o seu coração. E eu nem gostaria de poder fazer isso. Porque isso só Deus pode fazer, só a divindade, ninguém mais. Eu não posso, mas Deus pode. Falar assim bem do meu coração para o seu coração. Quero que você entenda. Você acha que eu não tenho preocupações? Que de vez em quando eu não preciso gritar para o Senhor Jesus porque a água está querendo encher o meu barco? Eu também tenho. E eu só estou pregando esse sermão porque ele é útil para mim. Porque o que não é útil para mim, não é útil para você. E não é útil para ninguém. Eu quero que você conheça Jesus de perto.
Conheça Jesus. Ele tem o poder de acalmar as tempestades da sua vida. Ele tem o poder de acalmar o seu coração. Nós estamos vivendo os últimos dias da história desse mundo. Tem acontecido coisas ultimamente impressionantes, gente. Sabe quando uma coisa assim dá a impressão que é tudo para o lado ruim, que não está dando nada certo? De repente Deus tem uma luz para a gente. E até contei para um dos meus anciãos uma coisa que aconteceu esses dias aí. Muito bonita, eu não posso contar para vocês aqui ainda, mas um dia acho que vou poder. Uma coisa que parecia assim a maior decepção da vida, Deus transforma numa bênção, numa coisa espetacular, que você fala assim, mas Senhor, de onde que o Senhor tirou isso aí? Deus não é um mágico que tem uma cartola cheia de coelhos. Mas Ele é alguém, e eu vou usar uma expressão nossa aqui, Ele é alguém que tem todos os trunfos na manga. Ele tem todo o poder, toda a capacidade, e toda a bênção, e toda a graça para nos abençoar. Senhor meu Deus, honra e glória ao nome do Senhor. Honra e glória ao nome do Senhor Jesus. Honra e glória ao Espírito Santo, que nos abençoa com a interpretação correta da palavra. Ao nosso Salvador Jesus, que não apenas morreu, mas vive e reina para sempre. A Ele seja a honra e glória para todos sempre. Pai, nós estamos entregando a nossa vida, é o nosso barco. A nossa vida é a travessia. Nós queremos que o Senhor segure firme o leme da nossa nau, da nossa embarcação. Leve o nosso barco em segurança ao porto da salvação. Ainda que enfrentemos as tempestades da vida, ensina-nos a confiar plenamente no piloto. Entregamos a nossa vida aos teus cuidados. Ouve o clamor do teu povo. Ouve o clamor do nosso coração. Nós oramos agradecidos em Cristo. Amém. Amém. Amém.